Azevedo, para que então possa fazer a sua exposição. Deixa eu me achar aqui nos papéis primeiro, né? Muito bem. Uma boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da comissão para fazer esta exposição e gostaríamos, nessa palestra, de aprofundar ainda mais aquilo que já foi exposto hoje de manhã. Hoje de manhã, vocês ouviram a história, né, desse engajamento da Fundação Rockefeller com o Conselho Populacional em toda essa história de controle populacional, aborto, etc. O que eu gostaria de fazer agora é continuar essa história. Ou seja, retomar essa história e aprofundar para que a gente compreenda não somente o que aconteceu depois, mas entenda mais profundamente o que leva estas pessoas a se empenhar tanto, a gastar tanto dinheiro, rios de dinheiro, para controlar a população do planeta. Além disso, eu espero demonstrar também o que é que isto tem a ver com toda a ideologia de gênero. Por quê? Porque todos nós notamos que as mesmas pessoas que promovem no mundo inteiro o aborto e a despenalização do aborto são também as pessoas que promovem, não é, toda a agenda LGBT. Por quê? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Parece que coisas estão desconexas, porque afinal das contas, por exemplo, os homossexuais não abortam, não é? Não tem nada a ver. O que é que aborto tem a ver com homossexuais, com lésbicas? O que é que tem a ver? Então vamos começar. Bom, em primeiro lugar, recapitulando bem brevemente, vocês sabem que a Fundação Rockefeller, ela se empenhou em limitar o controle populacional por causa de um choque. Eles iniciaram, não é, o seu mundo de fazer o bem para os outros, de filantropia, e iniciaram aparentemente bem intencionados, não é? O primeiro Rockefeller, ele, quando começou a tratar as doenças no sul dos Estados Unidos, que é uma região pobre, portanto, começou a tratar da verminose, e depois viu que não adiantava só tratar da verminose, ele tinha que educar os negros. Aí depois de educação primária dos negros, ele disse, não adianta só educar, agora eu tenho que dar trabalho para eles. Então, ele foi e começou a promover a agricultura, tudo isso muito bem intencionado, aparentemente, a gente não pode julgar as intenções, tudo que ele fazia era muito bom. Aí, de repente, um choque histórico. Chama-se Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi realmente um momento de realismo para essas grandes fundações. Não é? Por quê? Porque eles viram que não adiantava nada fazer o bem se depois vinha a guerra e acabava com tudo. Não é? E ali foi que, aos poucos, procurando a causa das guerras, procuraram no estudo da sociologia, procuraram no estudo da genética, procuraram no estudo da psiquiatria, porque a guerra podia ser uma loucura, porque a guerra podia ser um gene que precisava ser desenvolvido, uma eugenia, porque a guerra podia ser uma realidade sociológica. Eles não sabiam muito bem como resolver a coisa. Até que, finalmente, impulsionando todas essas áreas de estudo, eles começaram a notar que o crescimento populacional era uma causa de guerra, pelo menos
naquilo que eles se convenceram. Se convenceram de que as pessoas, crescendo o número da população no mundo, haveria uma guerra. Porque os pobres iam crescer, 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 e os ricos, né, e os pobres iam querer comer. E isso ia causar guerra. Padre, desculpe interrompê-lo, só queria convidar o nosso deputado Divaldo Carimbão, que possa coordenar aqui a nossa mesa. Obrigado. Beleza. Obrigado, deputado Gilvar. Então, continuamos a nossa saga dos Rockefeller. Eles começaram a notar que, se crescesse a população no mundo, ia ser inevitavelmente causa de guerras. Por quê? Porque, afinal das contas, né, ia acontecer que as pessoas pobres iam atrás de alimento. E países ricos, países pobres, guerra. E então eles viram, para manter a paz mundial, que era necessário diminuir a população do planeta. Por enquanto, ficamos nesse dado, nessa informação, que é suficiente para... É uma razão ainda superficial, nós vamos ver que a gente vai aprofundá-la, mas é uma razão que já explica bastante. E é verdadeira, só não é a razão mais profunda para o controle populacional. Pois bem, e assim eles começaram a fazer o controle populacional. Os demógrafos que haviam estudado toda essa questão do crescimento populacional, um senhor chamado Notenstein, Frank Notenstein começou a implantar o DIU, dispositivo intrauterino, em mulheres espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ele começou a apresentar a coisa e dizer que realmente, se colocar esse dispositivo intrauterino, as mulheres iam ia diminuir o número da população, que beleza. E aconteceu um fato histórico, um desses almoço de negócio, né, que muda a história do planeta. 2 sociólogos, colegas, Frank Notenstein e o Sr. Kingsley Davis, se encontraram num almoço no dia 17 de março de 1963. A gente sabe disso porque nesta biografia de Kingsley Davis, né, está narrado porque o autor do livro, o editor do livro, David Heer, ele estava presente nesse almoço. Estava presente nesse almoço a segunda ou terceira mulher do Davis, e Notenstein e ele. E o Notenstein tinha voltado de uma viagem pelo mundo, onde ele estava então se gabando e falando que ele estava implantando dispositivo intrauterino nas mulheres, que beleza, nós estamos reduzindo a população mundial. E o Kingsley Davis, o Davis, começou a ouvir aquilo, foi se irritando, perdeu a paciência e disse: você é um idiota. Você não estudou comigo, nós dois somos colegas. Nós estudamos a teoria da transição demográfica. Nós não aprendemos que não adianta. Você coloca dispositivo intrauterino nas mulheres, você diminui a população agora. Você não resolve o problema. Isso é um paliativo. O que resolve o problema é se você, vejam só, é se você mudar a forma de as mulheres pensarem para que elas parem de querer ter filho. Essa é a solução. Ou seja, melhor do que colocar algo que controla o útero das mulheres, você colocar uma coisa que controla o cérebro das mulheres. Porque se você não mudar a atitude das mulheres, o jeito delas pensarem, elas vão lá, tiram o DIU, acabou. Daqui a pouco está tendo filho outra vez. E se você não fizer, se você fizer isso com uma geração, a geração seguinte você vai ter que sair implantando DIU outra vez. Porque as mulheres não nascem com DIU, né?
Elas não nascem com DIU. Então você vai ter que fazer o trabalho sempre. Nasceu uma mulher, você tem que implantar DIU outra vez. Não, faz o seguinte, nós temos que mudar o comportamento. Aqui é que está a ideia. Nós temos que mudar o comportamento das mulheres. E como é que se muda o comportamento das mulheres? Né? O Kingsley Davis fazia parte de toda uma corrente de sociólogos que tinham estudado a sociologia. E vejam que para estas pessoas, vejam, ele não é marxista, hein? Importante isso. O Davis não é um marxista. Mas ele tem uma coisa em comum com os marxistas. Tanto o Davis como os marxistas acreditam que não existe verdade. Não existe certo e não existe errado. O que existe é o seguinte, ou você muda o sistema e as pessoas começam a se comportar de outro jeito, ou então as pessoas vão continuar se comportando da forma errada. Então a questão é mudar o, aspas, sistema. Eu uso a palavra sistema, porque a palavra sistema é a palavra que os marxistas usam e nós, infelizmente, estamos mais acostumados com o jargão marxista, porque a nossa cultura ela é marxista. Mas o Davis, que era sociólogo, não marxista, ele usa outra palavra. Eu tenho que mudar as instituições. O que é que são as instituições? São um complexo de normas, onde a pessoa é recompensada ou punida conforme o seu comportamento, conforme a sua atitude. Então vejam só, conforme você se comporta como pai, você é recompensado ou punido pela sociedade, porque você faz parte de uma instituição chamada família, não é isso? Conforme você se comporta como mãe, você é recompensado ou punido. Agora, o que era um bom pai e uma boa mãe há 50 anos atrás? Há 50 anos atrás, se uma mulher, né, dissesse, estou cansada, não quero mais o casamento, a sociedade inteira ia olhar para ela de forma estranha. Por quê? Porque a sociedade acreditava na instituição família. Hoje, uma mulher diz, não quero mais esse casamento, estou cansada. A sociedade aplaude e diz, é isso mesmo, você tem que ser uma pessoa crítica, você tem que ter consciência crítica, não tem que ser oprimida pelo seu marido. O que é que mudou? Como é que mudou essa sociedade? Mudou assim? Plá, de repente? Ora, uma das coisas que mudou o seu jeito de pensar a família foi este almoço do dia 17 de março de 63. Pode parecer estranho. Falei, agora tenho que provar. Então vamos provar. O autor biógrafo de Davis diz que nesse almoço está a origem de um famoso artigo que Davis publicou no dia 10 de novembro de 1967 numa revista chamada Science. Esse artigo, né, vai estar à disposição no site para depois a gente ter a possibilidade de acessá-lo. Mas esse artigo diz com toda clareza qual é a posição de Davis. A pergunta, que é o título do artigo, é o seguinte: política populacional. Os programas atuais terão sucesso? Ou seja, nós vamos conseguir frear a população do mundo? Lembrem-se que eles estão querendo frear a população do mundo porque eles veem que um crescimento populacional será causa de guerra. Então nós temos que parar esse negócio, tem que parar o trem. Senão vai haver colisão. Na página 7 da tradução portuguesa desse artigo, que está também aqui nesse livro, o artigo é tão importante que está reproduzido aqui no original em inglês, nesse artigo da biografia do Davis, na página 439, se alguém tiver o livro em casa. Muito bem. Ele diz assim: se eu quiser realmente que as pessoas parem de se reproduzir
e tenham menos filhos, ele diz, é necessário que haja mudanças básicas, mudanças na base da estrutura da sociedade e, portanto, nas instituições sociais. Que mudanças seriam essas? Vejam, ele está dizendo o que tem que fazer. O Davis não sabe como fazer. O como fazer vai aparecer depois. Porque ele não é um militante. Ele é um sociólogo. Entendeu? Ele está dizendo o que fazer. O que é que tem que fazer? Ele diz, mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças. Atenção! Ele está dizendo isso em 67. Na estrutura familiar. Ele não diz como que tem que mudar a estrutura familiar, mas diz que tem que mudar a estrutura familiar. Número 2. No papel das mulheres. Estão começando a enxergar onde que aparece o gênero, problema do gênero, e nas normas sexuais. Aí ele diz assim, o problema é o seguinte, que essas mudanças que nós sociólogos estamos vendo que tem que ser feita, essas mudanças dolorosas, são mudanças que a população não quer. Porque a população está acostumada com as instituições que ela tem. E os políticos também não vão querer. Porque os políticos vivem de voto. E já que eles vivem de voto, se a população não quer, eles vão lá, pressionam o político, acabou, o político desiste. Nós vamos ter que arranjar um jeito. Então, assim, o que é que o Davis está dizendo? Está dizendo o seguinte, você, Notenstein, meu colega, você está fazendo um papel ridículo, você está querendo contentar o Rockefeller e contentar o povo. Entendeu? Você quer fazer um bom trabalho pelo Rockefeller, porque você é presidente do Conselho Populacional fundado pelo Rockefeller, e quer dizer, seu Rockefeller, estamos diminuindo o número de nascimentos. Mas, ao mesmo tempo, você não quer perturbar a população, mudando a estrutura familiar, que é a única coisa que vai fazer com que esse povo pare de procriar. E ele continua dizendo assim, isso que vocês estão fazendo, ele faz uma comparação, está na página 9. Continuar a oferecer um remédio como cura, depois que foi demonstrado que esse remédio não cura nada, ele só alivia, é praticar charlatanismo. Isso é charlatanismo. É alimentar ilusões nas pessoas. Então vamos parar de charlatanismo e vamos ao remédio amargo. Tem que mudar as famílias. Página 10, ele diz assim, é óbvio que se deve prevenir o crescimento excessivo da população, isso só será necessário se impor de alguma forma limites à família. Tem que haver limite para a família. Então isso quer dizer o seguinte, o pessoal acusa, vocês querem abolir a família, vocês querem destruir a família. Não, não é isso que nós queremos, destruir a família. Nós queremos, o que nós necessitamos é de uma restrição seletiva da família em relação ao resto da sociedade. Isso quer dizer o seguinte, a sociedade tem que fazer uma espécie de controle em cima da família para que a família limite os nascimentos. E como é que nós vamos obter isso? Veja, ele não sabe como fazer no específico, porque não é a ciência dele. Mas ele, como sociólogo, ele tem um método para oferecer. E ele oferece esse método. Ele diz o seguinte, o método que nós vamos seguir, página 11, é o método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família. Como é que a gente faz para parar de enfatizar a família? Que a família não seja o centro de tudo. É a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. Bingo. E olha o gênero, gente. Olha o que o gênero tem a ver com aborto. Eles querem limitar a população do planeta. E para isso, ele está dizendo aqui, ex professo, isso daqui, gente, não é teoria da conspiração, tá?
Tem ninguém escondendo isso de você. Essa informação, quem está escondendo de você é simplesmente a sua ignorância de não querer estudar. Estude, por favor. E se você estudar, você vai ver que os sociólogos estão há décadas preparando isso que está acontecendo com a nossa sociedade. E eles estão dizendo que vão fazer, estão dizendo como irão fazer, e nós achando que tudo isso, é o mundo moderno. Está acontecendo assim magicamente. Não tem mágica nenhuma, gente. Por quê? Porque existe uma instituição natural chamada família. Porque a complementariedade entre homem e mulher é uma coisa natural, é da natureza do ser humano. E eles estão querendo fazer uma coisa artificial. Eles querem artificiosamente mudar a complementariedade entre homem e mulher. Então, para isso, eu tenho que ter vários tipos de famílias diferentes, né? Homem com homem, mulher com mulher, da jacaré, né? Não sei. Mas tem que ser desse jeito. Tem que haver essa mudança da complementariedade. Dixit Davis, né? Então Davis disse, acabou. Ele disse, mas ninguém concordou com ele, porque o cara é um gênio do mal. Mas o mundo não estava pronto para ouvir essa notícia. Ele é um gênio do mal. No campo dele, a gente tem que tirar o chapéu. Rapaz, você fez uma análise mais profunda do que os outros. Aí, o artigo dele provocou respostas, claro. Nessa altura do campeonato, o Notenstein já não estava mais como presidente do Conselho Populacional. Quem veio, então, foi um senhor chamado Bernard Berelson, para os íntimos, Barney. Barney é o apelido de Bernard, em inglês. Então, o Barney era o novo presidente do Conselho Populacional do Rockefeller. Ora, o Davis acaba de escrever um artigo que diz que só não chama o Conselho Populacional de idiota porque ele está num artigo científico, mas é o que ele está dizendo. Vocês são uns idiotas, vocês são charlatães, vocês estão vendendo gato por lebre, vocês não vão fazer, vocês estão consumindo os milhões de dólares do Rockefeller e não vão conseguir fazer o que vocês se propõem. Então alguém tinha que responder. Lá vai Barney responder. Ele escreveu um artigo, e nesse artigo, ele então gira, né, ao redor do assunto, e diz que não é bem assim, que as coisas, você está sendo muito radical, que existem coisas mais indolores, etc, etc, e que no final ele disfarçadamente diz assim, é o seguinte, Davis, para de bater na gente, você tem razão, mas é que você entende que o que você está querendo vai causar confusão. Ele dá o braço a torcer no fim do artigo. Também o pessoal da USAID, que é a agência do governo americano, que até então eles tinham convencido o governo americano de que o problema de crescimento populacional no mundo era um problema de segurança nacional para os Estados Unidos, e eles tinham que diminuir o crescimento dos pobres, porque senão eles iam invadir os Estados Unidos. Então, pronto. Os Estados Unidos começou a pagar para esterilizar, para fazer aborto no mundo inteiro. Isso, de fato, começou a ser feito, e aí eles tinham a mão na roda, porque, afinal das contas, o governo americano, com os impostos, tinha muito mais dinheiro do que qualquer fundação. Podia esterilizar mulheres, colocar DIU e fazer esvaziamento de útero, tudo que, né, etc. E foi, inclusive, através da USAID que eles fizeram o famoso medicamentozinho aí, que dizem que é para a pressão da mulher, etc. E a mulher toma aquela pílulazinha, acontece um aborto, e depois ela vai lá só esvaziar o útero no hospital, né?
Foi o pessoal do USAID com uma pesquisa deles que descobriu esse negócio. Bom, voltemos ao nosso assunto. Então, foi contestado o artigo, mas ele ficou lá. Não deram muita bola, porque era muito radical. Acontece que o Rockefeller não estava dormindo. E um belo dia, o Rockefeller ficou se perguntando, esse negócio não está dando certo. Não está dando certo. A essa altura do campeonato, nós já estamos no terceiro Rockefeller, tá? Teve o primeiro Rockefeller, teve o Junior, o número 2, agora nós estamos no John Rockefeller III, o terceiro. Então, o Rockefeller começou a se perguntar o que é que está acontecendo de errado. Havia, então, uma menina, uma jovem, que estava fazendo o seu mestrado em Sociologia, com quem? Tadã! Davis, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. O nome dela, Adrienne Germain. Adrienne Germain, ela estava fazendo mestrado em Sociologia, o pessoal veio para ela e disse assim, olha, Adriana, vou falar em Adriana, que fica mais fácil de pronunciar em português, né? Ô, Adriana, é o seguinte, tem uns caras que pagam bolsa lá no Conselho Populacional, se você fizer umas pesquisas para eles lá, eles vão pagar sua bolsa, vão pagar seu mestrado, não sei o que, etc e tal. E isso é uma coisa que vocês têm que entender, que é por isso, você que é universitário, não vai encontrar nenhuma universidade nesse planeta que aceite essas ideias aqui. Por quê? Porque as fundações começaram a investir nas pesquisas nas universidades e eles começaram a notar, interessante, que as universidades começavam a obedecer às fundações, mesmo que você não estivesse pagando mais. Eles continuam. Não vamos mexer com os Rockefeller, porque se um dia a gente precisar de dinheiro, eles vão nos ajudar. E isso criou uma onda cultural nas universidades. Bom, voltemos à história. E a Adrienne Germain estava fazendo o mestrado dela, recebeu uma bolsa e começou a trabalhar para o Conselho Populacional. Para quem? Para Barney. Ou seja, para o nosso amigo que exatamente tinha falado o contrário, né, que tinha escrito um artigo contra o Kingsley Davis, o mestre dela, o professor dela, o grande professor dela. Quer dizer, ela foi formada na academia por Kingsley Davis e agora ela trabalhava para o opositor de Davis, que era o Bernard Berelson. Pois bem, aí o que acontece? O que acontece é que então ela escreveu, a pedido do próprio patrão dela, uma crítica ao artigo que ele tinha feito, né? O artigo chamado Além do Planejamento Familiar. Ela escreveu o artigo. Uns dias depois ela recebe um telefonema da Fundação Ford. Ela estava trabalhando para o Conselho Populacional. Fundação Ford tem um cara chamado Bud. Bud é o apelido que ele recebeu, mas o nome dele era Oscar, né? O nosso amigo Bud Harkavy telefonou para ela e disse, escuta, eu estou precisando de uma pessoa para contratar aqui para a Fundação Ford, mas eu queria que você escrevesse um artigo que criticasse o artigo do Berelson, do Barney. Ela disse, eu já escrevi. Só tirou da gaveta dela, está aqui, está escrito. Nossa, viu aquilo lá? Que artigo espantoso. E contratou a menina. Aí ela perguntou, mas escuta, por que você me contratou se eu estou vendo aqui que vocês pensam tudo contrário daquilo que o meu mestre Kingsley Davis me ensinou e daquilo que eu penso? Nós contratamos você porque nós precisamos de um iconoclasta. Nós precisamos de alguém que pense diferente, que fermente as ideias, para a gente poder fazer coisas novas. Tá bom. E aí, foram para frente. Lá pelas tantas, o Rockefeller, como eu falei para vocês, ele começou a se perguntar, o que está acontecendo? Não está dando certo.
as coisas não estão funcionando, eu não estou conseguindo parar a população do planeta, eu só estou conseguindo oposição, os governos estão começando a se opor, a não deixar mais fazer o regime do aborto, companhia limitada. Bom, e aí? O que é que eu faço? O Rockefeller tinha, então, uma secretária chamada Joan Dunlop. Essa secretária, em 73, lembrem-se que o artigo do Davis era de 67, né? Em 73, 6 anos depois, 5 anos praticamente, ela chegou e disse, olha, tem uma menina lá na Fundação Ford, que foi nossa ex-funcionária, você até pagou o mestrado dela, que tem umas ideias revolucionárias. E ela diz qual é a razão pela qual nós estamos errados. Porque nós somos sexistas e nós temos que olhar tudo, não a partir do médico, porque nós estamos querendo fazer e diminuir a população do mundo a partir da perspectiva do médico. Para com isso, você tem que olhar a partir da perspectiva da mulher. Você tem que mudar a mulher para que a mulher pare de querer ter filhos. Ah, é? Eu preciso falar com essa menina. E aí, o Rockefeller, então, se encontrou com Adrienne Germain. E Adrienne Germain, essa Joan e o futuro marido da Adrienne Germain, os três escreveram um discurso que o Rockefeller fez na Conferência Populacional de Bucareste, em 1974. Aquele discurso do Rockefeller foi um estrondo no mundo que tratava de demografia e de controle populacional. Por quê? Porque, de repente, o Rockefeller tinha assumido o discurso de Davis. Tem que mudar a família, tem que mudar o papel de complementariedade entre homem e mulher, tem que mudar a identidade da mulher. Pois bem, o impacto e a importância de Adrienne Germain para o Rockefeller foi tão grande que quando o nosso amigo Barney se aposentou, Rockefeller disse, bom, agora vou ter que mudar o presidente do Conselho Populacional. Quem que eu contrato, Adriana? Ah, tem o George. Quem é o George? George era um amigo que ela tinha encontrado quando ela foi representante da Fundação Ford em Bangladesh. Então, o Rockefeller contratou o Sr. George Zeidenstein, que começou, então, a colocar dentro da fundação do Conselho Populacional os mesmos princípios que a Fundação Ford já estava assumindo. Por quê? Porque depois que o Bud Harkavy, né, o Oscar Harkavy, tinha se aposentado, foi contratado um chileno obstetra chamado José Barzellotto, que é inclusive amigo do nosso Aníbal Faundes aqui do Brasil. Os dois são chilenos que trabalham lá na Unicamp. O José Barzellotto já morreu, no entanto, morreu em 2006. E a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, a partir daí, começaram a mudar de atitude. Agora, como eu estou dizendo muita coisa e não estou provando as coisas que eu estou dizendo, vou provar com um documento só. Esse documento que eu citei quando eu estive no Senado há um mês atrás, mas que infelizmente, no Senado, eu só tive 10 minutos para falar, com 5 minutos de prorrogação. Então não pude citar o documento e aqui, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, irei falar desse documento. O documento é escrito, né, pelo nosso amigo José Barzellotto e por Margaret Hempel. Estamos aqui, então, o sujeito que dentro da Fundação Ford era responsável pelo controle populacional. Chama-se Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Então nós estamos aqui na virada dos anos 90, como que nós vamos fazer? E a gente vê que o discurso do Davis e da Adrienne Germain foi assumido pela Fundação Ford.
Esse documento também está à disposição na internet para aqueles que quiserem. Ele diz assim, vejam na página número 2 do documento, ele diz assim, é um resumo histórico da evolução das coisas. Durante a década de 50 e 60, vejam, isso daqui não sou eu dizendo, não é a teoria da conspiração, é a própria Fundação Ford dizendo. Quem que começou essa história de controle populacional? Eles estão assumindo, eles estão dizendo, é nós, tá? Olha aqui, durante a década de 50 e 60, em resposta a uma crescente preocupação em relação ao aumento do número absoluto de pessoas no mundo, as fundações privadas, década de 50 e 60, as fundações privadas financiaram a pesquisa e o desenvolvimento de políticos e serviços destinados a reduzir a taxa de crescimento populacional. Que serviços foi esse? Serviço de aborto, gente. Aborto. Né? Começaram a financiar o aborto no mundo. E nos países pobres. Esterilização de mulheres, sem que elas soubessem. Né? A mulher ia para o parto, tinha um filho e saía de lá esterilizada sem saber. Aí ele continua. Nos anos 70, as Nações Unidas e outros países em desenvolvimento, movidos pelas mesmas preocupações, começaram a atuar nesse campo. Então, de fato, as Nações Unidas começaram a atuar porque havia um fundo, foi feito um fundo das Nações Unidas, né, para essa questão populacional. Mas, novamente, eles estavam agindo sempre com a visão médica. Foram 3 fases. A primeira fase, eles preocupados mais com a demografia, os estudos demográficos. Depois, a segunda fase, eles começaram a investir nos estudos médicos, ou seja, forma mais ágil de fazer o aborto. Não é? E agora, então, se inaugura a terceira fase. Ele diz assim, começaram a atuar nesse campo. E no fim dos anos 80, praticamente todos os governos passaram a adotar políticas populacionais, na maioria dos casos, com o objetivo de reduzir o crescimento populacional. Mas onde é que foi que houve a mudança? Ele diz assim, página 3. Nos anos 80, um entendimento mais profundo das complexidades do processo pelo qual as pessoas tomam decisões reprodutivas, isso é uma linguagem pomposa para dizer o seguinte, como é que uma mulher decide que vai ter filho? Eles estudaram como é que é a psicologia, como é que ela decide ter filho. E dessas consequências para toda a família, começou a mudar o esquema conceitual, a partir do qual as políticas populacionais eram discutidas. O reconhecimento de uma discriminação histórica contra as mulheres, em muitos aspectos de suas vidas, conduziu a um entendimento mais amplo de que o status das mulheres é um fator chave. Então aqui, a Ford está dizendo que na década de 80, eles decidiram, ou nós mudamos as mulheres, ou não vai ter controle populacional. Nós precisamos mudar a cabeça da mulher. E como é que muda a cabeça da mulher? Tá? Como é que vai mudar isso? O documento aqui, de perspectivas para a década de 90, diz o seguinte: enfrentar esses problemas envolve temas tão delicados como, atenção, vejam os temas delicados que eles têm que enfrentar. A educação sexual precoce. É de pequenino que se torce o pepino. Então você tem que começar a colocar a educação sexual precoce. Aí todo mundo acha que é a população brasileira, que o povo está querendo educação sexual, que de repente os educadores, as escolas, as universidades, todo mundo acordou para a educação sexual. Gente, estamos sendo manipulados pelas fundações internacionais. Eles decidiram, eles estão dizendo que eles decidiram. Uma elite de multimilionários lá no estrangeiro estão decidindo, manipulando. Como eles fazem essa manipulação? É um processo bastante complexo, mas depois eles irão achar o meio, que é através das ONGs, principalmente as ONGs marxistas e esquerdistas, porque é interessante como aqui os multimilionários, mega capitalistas,
né, se abraçam com as ONGs esquerdistas marxistas, porque por um acaso estão buscando as mesmas coisas. Então, as ONGs marxistas começam a ser financiadas pelas fundações. E, às vezes, nem sempre financiadas pelas fundações, porque quando você tem um governo marxista que financia, o governo já dá dinheiro que chega. Porque não tem fundação no mundo que tenha tanto dinheiro como um governo. A Fundação Ford, Rockefeller, Carnegie, MacArthur, etc. e tal, despejaram dinheiro aqui no Brasil. A MacArthur colocou 26 milhões de dólares no Brasil para promover o aborto. Mas o que é 26 milhões de dólares? É um nada perto, né, dos trilhão e tanto que se arrecada de impostos no nosso país todos os anos. Não é? Então, a torneirinha do Estado é muito mais potente, né? É um jato. Perto do que um Estado pode financiar, uma fundação internacional é um nada. Então, é só começar a fazer alianças e fazer com que os Estados façam o papel deles. Educação sexual precoce. Mudança do papel e o status da mulher na sociedade. Mudança da mulher. Muito bem. Desafio atual, página 5, ele diz assim: a Fundação Ford, é um documento da Fundação Ford, isso aqui é eles dizendo deles mesmos, espera demonstrar que é possível estar preocupado simultaneamente com o crescimento populacional e com o direito das mulheres. E o modo melhor e mais efetivo de abordar as questões populacionais é através do foco das mulheres. A Fundação Ford propõe uma abordagem que irá focar os fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam a saúde reprodutiva, tal como definida anteriormente. A programação da Fundação pretende trazer a perspectiva das ciências sociais, então é sociologia agora, as ciências sociais, para administrar a questão que tem sido até o momento grande parte do domínio da profissão médica. Essa é a mudança. Eles antes faziam aborto, implantando DIU, investindo nas faculdades de medicina. Agora não adianta, é sociologia. Nós precisamos mudar a sociedade. Essa abordagem não pode omitir-se em reconhecer a necessidade de promover o aborto seguro. Então, página 8, a Fundação Ford diz que nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, pesquisa das ciências sociais. Então, vamos ter que investir na sociologia. Depois, empoderar as mulheres. Então, você põe um bando de gente pensando como que nós vamos mudar as mulheres, como se elas fossem ratinhos de laboratório. Depois você convence as mulheres de que elas estão sendo empoderadas. Elas têm o poder. Não, porque agora eu estou me determinando. Isso é mais ou menos como se faz com os adolescentes, né? O adolescente acha que ele é muito poderoso porque está se revoltando contra papai e mamãe. Na verdade, ele é escravo do grupo ao qual ele pertence. Ele é obediente e subserviente àquele grupo da gangue do qual ele participa. Então, mais ou menos a mesma coisa. Se as feministas pararem para estudar e para ver essas coisas aqui direito, elas estariam do nosso lado. Por quê? Minhas filhas, vocês acham que esse povo aqui está preocupado com as mulheres? Eles não estão preocupados com você não, minha filha. Você é um ratinho de laboratório. Eles vão, por quê? Porque para eles não existe a natureza da mulher. Se o que ele vai fazer com você vai machucar a sua feminilidade, eles não estão nem aí com a paçoca. Não querem saber se isso vai machucar a sua feminilidade. Se depois você, aos 50 anos, sem ter filho e tendo sexo de forma irresponsável, você for uma mulher frustrada, para eles, o importante é que eles atingiram o objetivo. Aí já é tarde, se já está na menopausa, acabou. Faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, ultra mega
ultra plus doutorado, porque quando você estiver no ápice, no píncaro da sua carreira, você está na menopausa e não vai mais fazer filho. É o que importa. E se você for depois uma velha frustrada, paciência, não tem problema. Padre, como o Senado Federal lhe deu 10 minutos, nós estamos aqui com 1 hora. E aí, imagina de mais 50 minutos. Mas como está muito bom e capaz e competente, ainda vai ter mais 20 minutos. Obrigado. Agradeço ao deputado Carimbão. Muito gentil. Então, uma vez que as mulheres estão empoderadas desta forma maquiavélica, o negócio agora é promover o debate público. Aí a gente promove o debate público, aí traz as grandes defensoras do aborto, vamos promover um debate, vamos debater, vamos debater, vamos debater, e neste esquema de debate entra a manipulação dos conceitos éticos e morais da sociedade, onde nesses debates públicos o que eles querem é mudar a sua forma de pensar o que é bom e o que é mal, o certo e o errado. Mesmo que para isso eles tenham que usar estatísticas falsas. O próprio documento da Fundação, ele fala desta realidade, não é? De estatísticas que são importantes. E vocês vão ver na próxima palestra da Isabela que realmente as estatísticas são fundamentais para criar um clima de alarmismo, para dizer que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, porque milhares de mulheres estão morrendo. E é tudo uma cortina de fumaça para fazer aquilo que as fundações desejam. O estudo, página 11, sobre a prevalência dos abortos ilegais e inseguros em um determinado país e sobre as demandas que exigem dos serviços de saúde do país, irá fornecer informação específica do país, essencial para o debate informado e o subsequente desenvolvimento de reformas legais de saúde. Ele está dizendo o que ele vai fazer. Vamos estudar os abortos ilegais e inseguros. O problema é o seguinte, se vocês forem ver, né, essas fundações e outras ONGs, como Planned Parenthood e Companhia Limitada, eles têm uma fábrica, eles entram nos países, implantam, eles financiam clínicas de aborto ilegais para criar o clima de que existem muitos abortos ilegais, quando na verdade eles não conseguem alterar o comportamento da sociedade como eles gostariam e, devo dizer, graças a Deus não conseguem. Não é? Está aí mostrado o que é que a Fundação Ford está dizendo, ela mesma, ex professo, num documento interno da Fundação. Voltamos à pergunta de origem e agora nós podemos aprofundar. Por que, cargas d'água, esse povo está tão preocupado, tão desesperado com essa história de diminuir a população do planeta? Como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial foi um choque. Eles faziam filantropia. Inicialmente parece que as fundações realmente começaram bem intencionadas. Mas diante da Primeira Guerra Mundial eles ficaram apavorados com a ideia de que uma guerra, eles ajudavam as pessoas e depois vinha a guerra e destruía tudo. Então nós temos que ir na raiz da coisa, nós temos que fazer com que as guerras acabem, as guerras desapareçam. Quando veio a Segunda Guerra Mundial,
com as armas atômicas, então aquilo que antes era uma preocupação se transformou num pânico. Então, são duas coisas terríveis que nós temos que evitar a todo custo: uma guerra atômica e o crescimento populacional, porque essas duas coisas estão engatilhadas uma com a outra e vai acontecer. Vai acontecer. Então nós temos que parar. Temos que parar esse crescimento desenfreado. E então, dentro do próprio Conselho Populacional e da Fundação Rockefeller, surgiu uma resposta. Um senhor chamado Raymond Fosdick, ele estava dentro de todo esse esquema dos Rockefeller, ligado a várias das fundações do próprio Rockefeller, o Memorial Laura Spelman, Companhia Limitada. Assim, o homem estava um pouco em tudo que o Rockefeller fazia. E esse Raymond Fosdick, ele era fascinado por esta ideia de que a paz no mundo acontecerá através da Liga das Nações. E a Liga das Nações tendo por finalidade abolir, atenção agora, uma informação nova, que não foi colocada até agora, abolir a soberania dos países. Por quê? Porque é necessário implantar um governo mundial. E um governo mundial tão forte e poderoso que, abolida a soberania das nações, não haja guerra. Mas para que haja esse governo mundial, nós temos que mudar o comportamento das pessoas através da engenharia social, através de engenharia, para que as pessoas estejam impotentes e não consigam lutar, não só para não fazer mais guerra entre os países, mas para não fazer guerra contra esse governo, que é aquele governo que vai trazer a paz ao mundo. A paz mundial. Você vai dizer, e paga agora sim. Agora o senhor viajou. Porque isso aí é teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração. Se vocês forem estudar, não é, que existia uma fundação anterior aos Rockefeller que pretendiam fazer essa realidade de um governo mundial, iniciada na África do Sul por um senhor chamado Cecil Rhodes. E isso tudo conseguiu influenciar pensadores, veio a Liga das Nações, veio a ONU, e é por isso que hoje a ONU e essas fundações estão empenhadas na mesma direção. Na mesma direção. O que surgiu de novidade nos últimos anos é que isto que antes se fazia com funcionários de fundações altamente remunerados e com funcionários das Nações Unidas altamente remunerados, eles descobriram um parceiro, e essa é a novidade, não é? Do final da década de 90 para cá. Eles descobriram um parceiro que são os marxistas. Ou seja, os marxistas, eles descobriram que os marxistas estavam interessados nas mesmas coisas. Os marxistas também têm um projeto mundial de implantar o socialismo. Mas com a vantagem, os marxistas têm militantes, não é? Que entram dentro dessa coisa
E assim, se você der poder aos marxistas nos vários países, como, por exemplo, países onde a agenda do aborto está atrasada, como a América Latina. Por que a América Latina inteira está praticamente livre do aborto, com exceção do caso desastrado do Uruguai e do Distrito Federal no México? Por quê? Porque durante a década de 60 houve as ditaduras militares nos vários países da América Latina. E as ditaduras impediam dinheiro de fundação internacional de entrar, porque tinha medo que viesse dinheiro da União Soviética, essas coisas, para implantar o comunismo. Então, barrando dinheiro internacional, a coisa aqui atrasou. Não é? Mas, de repente, agora eles viram que os marxistas ainda têm movimentação e ainda têm militância. Então, é possível fazer isto através, né, do braço dos marxistas. E, além disso, nós temos todo o pensamento da ideologia de gênero, que, digamos assim, tem a sua maior defensora na senhora Judith Butler, que, por acaso, coincidentemente, está visitando o nosso país até amanhã, se não me engano. O que é o pensamento de Judith Butler? Em poucas palavras, ela conseguiu aplicar no campo do feminismo o pensamento de Michel Foucault e o desconstrucionismo de Jacques Derrida. O que é isso? O que isso significa na prática? Significa exatamente aquilo que o Davis sabia dizer o que era para fazer, sabia o método geral, mas não sabia o método específico de como fazer para que seja destruída a complementariedade entre homem e mulher, para poder diminuir a população do planeta. Para destruir a complementariedade entre homem e mulher, então você tem a ideologia de gênero, que é uma forma de desconstruir a instituição natural chamada família. Então, mais ou menos aí nós temos uma panorâmica. Eu gostaria agora de, uma vez que vocês veem a concatenação das causas, ou seja, como as coisas vão, uma vai causando a outra, que vocês entendam, então, em profundidade o seguinte. Nós estamos aqui debatendo o aborto, a descriminalização ou não do aborto, etc. Acontece que as pessoas não se dão conta de que o que há por trás é um grande projeto de engenharia social. E esse projeto de engenharia social, ele tem como finalidade realmente decompor aquilo que é a célula básica da sociedade, que é a família. Vamos lembrar o que é uma instituição, não é? Uma instituição é que as pessoas se comportam de uma maneira. Esse comportamento vai criando, não é, um uso. Esses usos vão se solidificando em costumes. Os costumes depois são positivizados em leis. E essas leis são um sistema de recompensa e de punição que faz com que as pessoas desempenhem seus papéis dentro daquela instituição. Ora, se você muda a instituição, você então está desarticulando aquilo que é a forma das pessoas se comportarem. E essas pessoas que não creem na verdade, não creem que existe uma verdade de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Eles acham que é o seguinte, é tudo manipulação. Eu estive aqui no Senado há um mês atrás e a reação à minha palestra, que foi muito curta, não pude ler os documentos como eu pude ler hoje,
A reação à minha palestra de algumas pessoas foi o seguinte: tudo bem, padre, nós estamos sendo manipulados pelas fundações, mas nós vamos fazer, qual é a alternativa? Ser manipulado pelo Senhor e pela Igreja Católica? Então, se tem que escolher por quem vai ser manipulado, tanto faz. As fundações estão, pelo menos, defendendo as mulheres da opressão de uma família escravizante. Não, meu irmão. Não se trata de escolher por quem você vai ser manipulado. Existe uma coisa chamada verdade. Uma verdade que está inscrita no mundo real. Nada irá mudar a verdade de que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, daí nascem seres humanos. E que os seres humanos são uma tarefa, ao contrário do bezerrinho, quando ele sai, quando nasce da vaca, ele não precisa ser educado, ele já sabe direitinho onde é que ele vai mamar, ele já sabe ficar de pé sozinho. Nós seres humanos não. Nós seres humanos, nós precisamos aprender. O próprio Kingsley Davis, ele diz assim, analisando como sociólogo, existem sociedades, por exemplo, a sociedade das formigas, elas nada aprendem. A formiga faz tudo por instinto. Já os macacos aprendem, mas não transmitem. Os seres humanos aprendem e transmitem. Ou seja, está na natureza do ser humano educar, transmitir. E, portanto, este ambiente natural da união do homem e da mulher é onde os filhos precisam ser educados. E as escolas precisam ser um auxílio a esta instituição natural chamada família. E, portanto, nós temos que mudar o lema de pátria educadora para família educadora. Quem tem que educar os nossos filhos são as famílias, e as escolas devem ser uma instituição que obedece à família e não um braço do Estado que escraviza a família e manipula as pessoas. Porque é isso que a escola está sendo. A escola está sendo instrumento de uma engenharia social que irá, aos poucos, transformar esse nosso mundo numa ditadura tão rígida e tão terrível, da qual ninguém poderá escapar. Portanto, aos gritos de liberdade e de libertação, o que os defensores da ideologia de gênero e do aborto estão conseguindo é dar um passo a mais na direção do abismo de uma ditadura mundial da qual nenhum de nós poderá escapar. Por quê? Porque uma vez que você tem uma ditadura no mundo inteiro, não dá para pegar uma nave espacial e fugir para a Lua. Não tem para onde ir. Se eles conseguirem o intento, se eles conseguirem o que eles planejam, nós estamos numa situação terrível para a humanidade, como seres humanos, manipulados pelas escolas. E escola precisa ser, para conseguir fazer isso, ela precisa ser a escola desde cedo e integral. E quanto mais integral, melhor. Para não ter chance das crianças terem contato com a família. E não somente isso. Fazendo com que as mulheres e os homens, obcecados pelo dinheiro, tenham que trabalhar o tempo inteiro para não ter tempo para os seus filhos e não ter tempo para educar os filhos. Então nós precisamos fazer aquilo que justamente foi feito com a mulher. A mulher foi emancipada? Sim, que bom. Ela pode agora votar, ela pode trabalhar, ela tem seus direitos civis, que beleza. Então vamos fazer o seguinte,
Façamos um movimento no nosso país para emancipar agora, não somente as mulheres, emancipar as famílias. Para que as nossas famílias, então, dobrem as escolas à obediência daquilo que são os valores da família, e não aos valores de um funcionário de uma fundação internacional que consegue colocar dentro do aparelho estatal os seus desejos e as suas veleidades. E assim, com uma família educadora, nós conseguiremos afastar e exorcizar esta miséria de uma ditadura, que começará sendo ditadura no país e terminará por ser uma ditadura no mundo. Muito obrigado. Isso aqui é a pontualidade, 15 horas e 20 minutos. Padre, eu queria estamos transmitindo anunciar... aqui ao vivo pela internet, e existe na Câmara o É Democracia. E na Democracia chegou uma pergunta, e gostaria, ao encerrar, obviamente, prestigiando os nossos internautas nacional, onde estão fazendo aqui perguntas, mas passaria ao nosso cerimônia para que pudesse depois o padre responder. Tá bom. Então, deputado Carimbão, eu acho que daquilo que o padre Paulo falou, muito importante essa questão de que essa agenda antifamília vem de fora. As fundações internacionais, que com esse projeto vem de fora, isso fere a soberania nacional, e essa Casa de Leis tem o dever de defender a nação brasileira com aquilo que já foi apresentado. Eu quero destacar aqui a presença de um querido amigo, ex-deputado federal, Luiz Bassuma, autor do Estatuto do Nascituro, que está em tramitação nesta casa, e grande defensor da vida, expulso pelo PT por causa da sua defesa da vida. Obrigado pela presença. Também aqui a presença do vice-presidente da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família, Dr. Paulo Fernando Melo Costa, advogado, muito atuante aqui nessa casa em vários anos. Agradecemos também a sua presença. Esteve de passagem aqui o deputado Angelim, e também tem mais uma entidade aqui. Bom, depois a gente anuncia aqui. Vamos agora dar continuidade aqui, então. Assim, mas eu vou pedir para a professora Fernanda Tactani já, por favor, ocupar aí a mesa, porque ela será a próxima palestrante a dar sequência à exposição do Padre Paulo. E a pergunta, então, que o deputado Carimbão fará o encaminhamento. Bom, o E Democracia fez a pergunta, e o próprio padre vai ler, né, e responder a pergunta do nosso internauta. Sim. A pessoa não se identifica e diz assim: sou favorável à vida, contra o aborto e antimarxista. Apenas não concordo com a postura de supervalorizar teorias conspiratórias. Por que não partir para argumentos concretos? Por que rotular tudo de marxismo? A teoria sistêmica vem da biologia. O que tem a ver com o marxismo? Enfim, não quero particularizar, apenas penso que a abordagem não é efetiva, pois mistura vários temas complexos. Identificou como Fábio, me disse a assessoria agora ali. Ah, tá bom, Fábio, pronto. Então, Fábio, a coisa é a seguinte. Primeira coisa, acho que mais concreto do que eu fui, não tem como ser. Porque eu estou falando, estou lendo fontes primárias. Eu não estou dizendo, existe uma teoria, uma hipótese de que eles estejam conspirando e querendo fazer isso. Não, eu estou lendo, não é? Fontes primárias, onde um sociólogo renomado, chamado Kingsley Davis, diz: o que precisa ser feito é isto. Depois, coisa que eu não citei, mas é importante citar, a biografia, toda essa história do encontro de Adrienne Germain com os Rockefeller e Companhia Limitada, tudo isso está na autobiografia da própria Adrienne Germain. Eu não estou inventando nada. É ela, protagonista da história, que contou como é que aconteceu.
Depois que eu contei a história da Adrienne Germain a partir da biografia que ela escreveu pessoalmente, e é facilmente acessível, eu peguei um documento da Fundação Ford, onde a Fundação Ford magicamente conta a mesma história. Ou seja, o que você quer mais concreto do que isso? Que eu tire uma foto do Rockefeller com a Adrienne Germain? Não é? Ou seja, não é teoria conspiratória, não tem teoria nenhuma. São fatos. Agora, o que acontece é o seguinte, é que esses fatos não são os fatos conhecidos. Então, como as pessoas... Um dos grandes problemas é o seguinte, é que é a espiral do silêncio. Uma pessoa diz uma coisa que você nunca ouviu falar, não é? As pessoas, ao invés de dizerem, puxa vida, eu posso ser ignorante nessa matéria, quem sabe eu não conheço isso que esse padre está dizendo, preciso estudar, não é? A pessoa prefere dizer, não, é um alucinado, do que dizer, humildemente, eu não conheço. Então, as fontes primárias foram citadas, não há nada de mais concreto do que fontes primárias, escritas pelas próprias pessoas, não é que alguém foi lá e escreveu, não, é fonte primaríssima, é um artigo do Davis. Depois, a Adrienne Germain diz assim, que ela foi contratada, não é? Pelo Bud, lá da Fundação Ford, né? Exatamente porque ele disse, né, que ele colheu o testemunho do Davis, que falava que ela era a melhor aluna que ele já tinha tido. Aqui, está na página 5 da biografia, diz assim, ele respondeu, né? Bem, eu pedi sugestões aos chefes de todos os centros de estudos populacionais, e Judith Blake, a esposa do Kingsley, e Kingsley Davis, os dois, grandes sociólogos, os dois, disseram que você era a melhor de todas as alunas que eles já tinham tido e que eu devia contratá-la. A própria Adrienne Germain diz, eu não sabia que eles pensavam isso de mim. Fiquei sabendo, né, pela palavra do Bud Harkavy. Então, são fontes primaríssimas. São as pessoas que viveram os eventos contando os eventos, né? E que as coisas no mundo estejam acontecendo como estão. Então, e depois outra coisa, dizer que eu estou fixado, obcecado com o marxismo. Eu não estou obcecado com o marxismo, eu falei exatamente o contrário, eu falei de fundações metacapitalistas o tempo todo. Citei o marxismo porque, por acaso, é um instrumento que eles estão usando agora, que são as ONGs marxistas. Né? E eu poderia falar muito mais de marxismo aqui se eu traçasse toda a história de como é e por que é que os marxistas querem também destruir a família, por outras razões. Aí eu teria que entrar naquilo que é a origem do Estado, da política, da propriedade privada de Marx e Engels, depois passar pelo estudo da Kate Millett, Sexual Politics, do final da década de 60, depois passar para Sulamit Firestone e finalmente chegar à nossa amiga Judith Butler, com o desconstrucionismo de Derrida e a filosofia de Michel Foucault. Basta ler os livros, eles estão dizendo o que é que está acontecendo. Então são fontes primárias, todas essas, não há nada de ilusório. Bom, querendo agradecer a grande contribuição dada à Comissão de Seguridade Social, à Câmara Federal, pelo Padre Paulo, eu que sou um homem assumidamente católico, apostólico, romano, não nega a minha fé. Esta semana estava em Maceió, sexta-feira, num grande debate sobre ideologia de gênero. E só se falava, não, porque a igreja, porque o padre. E um padre subiu à tribuna, mas deu um show de conhecimento científico, porque as pessoas pensam que o padre é aquele que está simplesmente, ou para mim, para nós católicos, né, fortemente com a Eucaristia, e quando o padre se pronunciou, foi assim, parou a plenária da Câmara. Aqui, sem dúvida, né,
é um padre de conhecimento teológico, filosófico, sociológico, conhecimento, capacidade intelectual, né? E porque é padre, não pode se pronunciar, é como ele coloca muito bem, né? Que bom, esta casa tem propiciado muitos debates de qualidade. Eu tive a honra, daqui eu comprei Luiz Bassuma, que foi deputado comigo, eu relatei a lei sobre drogas. Eu entrei na Câmara, confesso aos senhores, com uma ideia, depois de 22 países viajados, 27 estados, não posso imaginar a qualidade que a Câmara produziu numa nova política sobre drogas. Esses debates, esse momento propicia ao país e prepara nós, parlamentares, para votações e a sociedade para poder cobrar. É nestes momentos que cresce a Câmara Federal. É este momento que nós provamos que aqui existem pessoas capazes, competentes e que nos auxiliam, e que nos orientam, e que nos dá norte. Claro que aqui tem todo o segmento da sociedade, capitalista, socialista, liberal, neoliberal, você tem de tudo. Mas o conhecimento nos dá grande condição de votarmos matérias das nossas convicções com mais embasamentos técnicos, científicos, etc. Padre Paulo eu conheço bem, um militante, uma pessoa que, em Mato Grosso, estava comigo há 15 dias hoje atrás, em São Paulo, estávamos juntos, estavam lá na Câmara de Vereadores, eu e Padre Paulo, entre tantos companheiros, Flavinho, Eros Biondini, etc., estávamos lá, para não aprovar a ideologia do gênero, como não aprovamos, ter nos auxiliado. Quero aqui, em nome, né, da Comissão de Seguridade Social, em meu nome particular como um deputado militante nesta área, agradecer e dizer que o senhor contribuiu muito bem. O Senado só deu 10 minutos, aqui foi 1h30. E tenho certeza, eu, para encerrar e passar para o novo painel, eu passei sábado, domingo e segunda, ainda disse que deputado não trabalha. Eu visitei 9 comunidades acolhedoras de dependentes químicos em Alagoas em 3 dias, 3 por dia, fazendo as filmagens. E quando eu começava a pregar e discutia, era meio-dia, 1h, hora de almoço, e teve uma oficina até às 5 da tarde, ninguém almoçava. E o almoço lá de meio-dia já era 4, 5 da tarde, e aí eu vi os dependentes químicos, que nunca conheciam um dia a palavra de Deus, mas tinha tanta sede. Ele dizia, eu prefiro me alimentar da palavra de Deus do que do alimento material, porque o alimento material eu boto para fora já, mas essas palavras que eu conheci hoje, vai ficar para a minha eternidade. As suas palavras ficou para a eternidade deste povo que aqui hoje está participando, Padre. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Eu queria uma grande salva de palmas, um agradecimento ao Padre Paulo pelas suas posições. Você está vendo, padre, o que está acontecendo aqui? Isso não é comum não, viu? Fez jus ao seu conhecimento. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, padre. Vamos agora ao Senado já com ele. No painel 3, o coordenador será, sem dúvida chegará, o nosso companheiro deputado Flavinho, missionário da Canção Nova, fundador, com o padre Jonas Abib, mas não chegou aqui em tempo, está a caminho. Não sei se de São Paulo ainda para cá, ou daqui, mas está a caminho. Do gabinete para cá, então está mais perto, né? Porque a caminho é subjetivo. A caminho do gabinete para aqui. O nosso companheiro Flavinho chegará já, mas eu darei início. O tema agora será a internacionalização da política de direitos sexuais e reprodutivos. A palestrante será a senhora Fernanda Tactani, professora de História e pesquisadora de
política. Inicialmente agradeço à senhora pela a sua exposição e quero de imediato já passar a palavra, desejando muito sucesso nessa sua palestra. Obrigado, deputado. Obrigada por todo o empenho para que essa semana de valorização